Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos numa mais uma oportunidade para estudarmos a Palavra de Deus, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, trabalhando um tema de batalha espiritual. No ensejo que dá oportunidade, eu quero agradecer a você que tem por telefone, por mensagem, por WhatsApp, tem acompanhado o nosso trabalho, tem nos motivado a fazer esse trabalho, que é um trabalho curto, pequeno e simples. É um resumo da lição, mas que nós temos percebido que tem alcançado muitas vidas. Pessoas têm nos acompanhado, pessoas têm nos acompanhado e pessoas têm nos ajudado em oração, com apoio, com ligações. Deixando para você também que nós temos um canal lá no YouTube, você pode entrar lá e se inscrever, acompanhar todo o nosso trabalho. Deixar um recado para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é mais do que uma sala de aula, é mais do que uma extensão de cursos teológicos. Escola Bíblica Dominical é uma questão de sobrevivência espiritual. É impossível subsistir numa fé, permanecer firme numa fé sem um conhecimento, sem a graça da palavra. Então, você não pode, você não deve deixar de participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Se porventura você não tem igreja, eu vou te fazer um convite. Os nossos vídeos são vídeos interdenominacionais, mas nós estamos ali na Assembleia de Deus Ministério de Gileade, na nossa sede, na pessoa do nosso pastor-presidente, nosso professor, pastor Idelmar Júnior, aos domingos, 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, na rua Naicibe Simão, número 1992, 50 metros à frente do açougue Vaca Brava, ali no Retiro Poético, em Cordeiro, Rio de Janeiro. Nós estamos ali estudando a Palavra de Deus. Você é um convidado. Se você ainda não tem uma igreja, você ainda não tem uma turma, você é convidado a estar ali ouvindo a Palavra de Deus, e nós temos sido muito abençoados, muito edificados. Pérolas, é uma palavra poderosíssima do nosso pastor, tá bom? Fica aqui o nosso convite. Nós vamos estudar a lição da Palavra de Deus. Povo, a lição hoje é a lição de número 7, 17 de fevereiro de 2019. Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Hoje nós vamos trabalhar sobre o significado do nome tentação, a tentação em nossas vidas, em nosso cotidiano, dividindo o que é tentação, o que é uma provação, e falando sobre a tríplice tentação que Jesus teve no deserto, por meio de Satanás, que tentou Jesus. Temos aí os hinos sugeridos da nossa harpa cristã, 75, 76 e 77. E nós vamos ler o texto áureo. Texto áureo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Verdade prática. A tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Nossa leitura bíblica em classe está localizada em Mateus capítulo 4, de versículo 1 ao 11, que passamos a ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegara o anjo e o serviram. Amados, nós estamos numa lição nesse trimestre. Essa lição de número 7 é uma lição muito importante desse tema de batalha espiritual. Por quê? Nós precisamos entender o que é provação e o que é tentação.
ora vista que num original ou num significado original, as duas palavras elas são sinônimos, elas se identificam, elas são iguais. Você ser provado e você ser tentado e você ser experimentado. A diferença dessas palavras se dá no sentido que nós reagimos e no sentido também que ela é posta. Ora vista que uma provação, ela provém da parte de Deus e ela tem o objetivo de nos edificar. Você está sendo provado por Deus, você pode ter certeza que Deus está no controle e nada sai fora do controle dele. E isso daí é uma coisa que a provação é uma dificuldade externa. Já a tentação é uma dificuldade interna. Na maioria das vezes ela provém do mal, dos nossos próprios erros. Ela pode tanto vir do diabo como das as nossas próprias atitudes. Ela é interna e ela se dá, a tentação é quando a gente cede. Jesus foi tentado e não cedeu. Nós observemos que Adão e Eva, precisamente Eva com a serpente, foi tentada e cedeu. Jesus foi tentado também da mesma maneira e não cedeu. O homem foi tentado e cedeu, Jesus foi tentado e não cedeu. Nós temos em Gênesis 22 o sacrifício que Abraão estava prestes a fazer quando ia imolar a Isaac em sacrifício a Deus. Aquilo foi uma provação. Nós temos exemplos na Bíblia de Jó que foi uma provação. É uma dificuldade externa que está no controle de Deus. A tentação já é uma dificuldade interna que você pode tanto resistir como você pode ceder. Ela pode tanto vir do mal como ela pode vir da sua natureza, da sua concupiscência. Então, dada essa informação, esse conhecimento, façamos a divisão para poder entendermos melhor o sentido, o significado. O tópico 1, basicamente, o subtópico 1, vai falar sobre a aprovação que Israel teve em Refidim, as dificuldades que eles tiveram, porque eles estavam com saudade da vida do Egito. Né? O texto está localizado em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, e vai falar da saudade que o povo estava tendo do Egito, preocupado em morrer naquela região, naquela localidade. Percebamos que ali é uma provação e Deus ele intervém a favor do seu povo. Precisamos compreender muito bem essa diferença. O subtópico 2 vai falar sobre a experiência que eles, mesmo dando sequência no mesmo texto, em Massá e em Meribá, apresentando isso daí e culminando no subtópico 3, como um teste. Nós observemos que Tiago, capítulo 1, vai trazer informações muito importantes. Ele vai começar escrevendo os primeiros versículos do capítulo 1, dizendo que nós somos provados. A partir do versículo 13, ele muda para a tentação, dizendo que a provação está no controle de Deus e nada sai do controle de Deus. Já a tentação ela é opcional. Se eu dou lugar, ela vira concupiscência da carne e o pecado ele é consumado. Então, dada aí a diferença de provação, que vem como um teste, e a tentação, que é como opcional. Mas uma coisa é fato. Se nós façamos escolhas, se nós tivermos escolhas inclinada para o pecado, certamente haverá as consequências também do pecado. Então nós temos aí o subtópico 3, que é o acontecimento como um teste, e esse teste, talvez você possa falar assim, e o texto que diz que Deus ele não pode tentar e ele não tenta ninguém? Dentro desse mesmo subtópico 3, nós temos a expressão tentador, porque se existe a tentação, existe o tentador. E o tentador tanto pode ser o inimigo da nossa alma, o diabo, que vem para nos desvirtuar da fé, como ele pode ser a nossa concupiscência.
leiamos de novo o texto áureo e entendamos que a nossa natureza ela também pode ter uma inclinação para o pecado, ela pode ter uma inclinação para coisas erradas. Então, dada a informação, é necessário que nós façamos a escolha certa. Porque tudo que há no mundo, olha o que João está falando, há a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Eu costumo dizer que tem coisas que viram tribulação na nossa vida porque a gente não precisa, mas a gente quer. Não é uma necessidade, é a nossa vontade. Há coisas que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vai fazer com que nós defiamos, vai fazer com que a nossa vida espiritual ela defie e ela seja atrapalhada. O tópico 2 vai falar sobre a tentação de Jesus, é uma passagem muito popular, lá em Mateus capítulo 4. 3 evangelistas, os sinóticos parecidos, eles registram essa passagem e nós vemos que no Mateus, né, usando o texto base da leitura bíblica em classe, Mateus ele faz um registro que nós podemos aqui comentar. O subtópico 1 vai falar que Jesus foi levado ao deserto, o subtópico 2 sobre o jejum de Jesus e o subtópico 3 como a tentação aconteceu. Essa questão do jejum de Jesus é importante nós frisarmos, porque eu já conheço pessoas que dizem que o sacrifício já foi pago e já não tem mais necessidade do jejum. Nós precisamos entender que quando a gente faz algo para Deus que nós nunca fizemos, ou que Ele mereça, ou algo que é diferente, ou algo que é superior, Ele também faz para nós. Então isso é fé, isso não é emocionalismo, isso não é exclusivismo, isso é fé. Então, essa questão de que nós não precisamos jejuar porque o sacrifício já foi pago é um pouco duvidosa, porque temos base para defender o jejum como um sacrifício nosso, carnal, como padrão. Não vou dizer para santificação, mas para uma diferença espiritual, para termos ciência de coisas que é espiritual, porque a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. E quando a gente teme ao Senhor, a gente faz esses sacrifícios. Então, quem gosta e tem costume de jejuar, devemos fazer sim. Não tem nada que nos impeça. Mas observemos que Mateus ele diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Nós precisamos entender que antes do capítulo 4, Jesus ele está no deserto junto com João Batista, ele é batizado em águas para se cumprir a palavra, porque ele não tinha necessidade, porque o batismo ele é para arrependimento, né? A remissão dos pecados, para um arrependimento. Então Jesus não tem pecado, não cabia aqui essa necessidade, mas ele é batizado por João o Batista, logo o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba e ele escuta uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E ele permanece no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo o conduz, Marcos usa a expressão, o impeliu, né, que seria, dentro de um original, o levou, né, não no sentido de levar à força, mas o conduziu, para que dentro do território do inimigo do diabo, o nome do Senhor Jesus pudesse ser glorificado, mostrando que todo o poder lhe dado no céu e na terra. Esse é o objetivo do Espírito Santo, ter conduzido Jesus até o deserto. E ali nós temos ali uma comparação, porque Jesus está no deserto, quanto Adão ele está no jardim do Éden. Jesus está 40 dias em jejum literal, enquanto Adão tem frutas para se alimentar. Adão é chamado de o primeiro Adão, o primeiro homem. Jesus é chamado de o segundo Adão, o último homem. Então, dadas essas comparações, né, de importância, onde Jesus também fica 40 dias ali no deserto, comparando também ao povo de Israel que fica 40 anos andando em círculo, nós temos ali o povo de Israel quando passa no meio do mar, isso dá ali um simbolismo de que é um batismo do povo de Israel, porque
está escrito que o povo de Israel foi batizado na nuvem. Então entende-se que essa passagem, a travessia do Mar Vermelho, é um batismo do povo de Israel. Então tem todo um significado, toda uma comparação, toda uma tipologia dentro da tentação que Jesus tem no deserto. E a diferença é que o primeiro Adão, ele cede. O último Adão não cede. Ele é tentado da mesma maneira e ele ali vence e nos dá o exemplo de como vencer essa batalha espiritual. Isso sim é uma batalha espiritual que acontece a toda hora na nossa vida. Então Jesus é conduzido ao Espírito Santo ao deserto, e a divergência se é deserto da Judéia, do Sinai, uma coisa que nesse momento não é importante, mas ele está no interior do deserto. Porque no deserto ele já estava, onde ele foi batizado por João. João pregava no deserto. Mas ele vai para o interior do deserto, uma região mais insípida, uma região mais seca, uma região mais escaldante, aonde o texto diz que tinha feras selvagens. Então, o Espírito Santo conduz a esse lugar hostil, fazendo sempre essa comparação com Adão, que está num lugar bom, no jardim, e ali ele cede ao pecado, ele cede à tentação. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, porque aqui ele quer deixar uma coisa bem clara, como Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala dessa natureza dele. Ele teve uma natureza de homem, ele foi provado e ele foi tentado como homem, ele foi experimentado 100% homem para nos dar o exemplo. Então, em matéria de sofrimento, Jesus entendia bem de sofrimento porque ele sofreu como nós. Então, quando nós passamos alguma situação, ele conhece bem, porque ele também passou, ele se identifica, ele sabe como é que é, porque ele experimentou esse sofrimento aqui na Terra. A diferença é que ele não teve pecado. Como o escritor aos Hebreus, ele nos afirma e nós cremos assim também. Diz o versículo 3 que o diabo, o tentador, que aqui é chamado o diabo, o tentador, o adversário, o caluniador, ele se achega e ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é descaracterizar a fala de Deus sobre Jesus quando ele sai do batismo. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o diabo vai para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, já que tu estás com fome. Versículo 4 diz que Jesus respondeu que está escrito que não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, porque o nosso reino não é daqui. O que alimenta o homem é o que ele recebe da parte de Deus. Esse é o alimento. Não é pão, não é água e não é carne. É a palavra de Deus. O nosso corpo precisa do alimento físico, mas o nosso espírito, a nossa alma precisa do alimento do céu, do reino do céu. E começa ali aquele diálogo, aquela conversa que já é ali a tentação que Jesus está tendo, o diabo tentando convencê-lo, tentando persuadi-lo. E o versículo de número 5 diz que o diabo transportou Jesus para a cidade santa, que é chamada na Bíblia, no Antigo Testamento, da Jerusalém. Ela é o centro da adoração desde que Davi construiu um templo, o primeiro templo, ou que Davi planejou a construção do primeiro templo ali, que Salomão construiu. Então, Jerusalém sempre foi a capital da adoração desde esse período. Então, o inimigo leva Jesus até a cidade santa e coloca ele sobre o pináculo do templo. Joséfo fala em Antiguidades, o escritor hebreu Flávio Joséfo fala em Antiguidades, que o pináculo do templo ele tinha uma visão tão esplêndida e era um lugar tão alto, tão bom de se ver, tão bonito de se ver, que você não conseguia olhar por muito tempo, que você ficava meio vesgo, meio tonto. Isso tem uma tipologia, um significado muito importante, que fala de altura espiritual. Isso fala de grandeza espiritual. O diabo queria mostrar para Jesus que ele tinha um poder, que ele tinha um domínio, que ele tinha uma autoridade. E ele apresenta aquilo até Jesus e fala, olha, se tu és de novo, se tu és, lança daqui embaixo, porque está escrito, aí ele vai citar o texto, ele vai citar a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Está escrito, os teus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma.
às vezes estamos num pináculo, estamos muito alto, e Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente volte para o lugar, para que a gente reconheça o poderio de Cristo e percebamos que nós não somos nada, não temos nada, nós estamos de passagem aqui. Às vezes, o pináculo do templo, ele nos atrapalha, porque as pessoas, em geral, elas precisam estar guardando a palavra de Deus. A palavra de Deus, que Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A Bíblia diz que quando Jesus ensinou os seus discípulos, quando for convidado para um banquete, não se assente em lugar de destaque, mas espera ser convidado, porque se chega alguém que tem mais presença, que tem mais honra do que você vai ser convidado a se retirar e isso vai ficar feio. Nós precisamos entender que às vezes o pináculo da vida tanto nos levanta como pode nos derrubar, pode nos atrapalhar. E Jesus dá a resposta para ele, no versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Venceu ele pela palavra, venceu ele pela própria palavra. O diabo vai numa segunda investida, leva ele a um monte muito alto e mostra todo mundo o reino do mundo e a sua glória. E tenta convencer Jesus a se prostrar diante dele, em troca daria todo o reino. Tem pessoas que se prostam em troca do que o inimigo tem oferecido. Aqui nós temos um exemplo da tríplice tentação. Jesus teve fome, todo mundo come, então ele tenta convencer com comida e não consegue, leva ele no pináculo, lugar de exaltação, Jesus não cede, e a terceira apresenta tudo que é mundano. E mesmo assim Jesus não cede. Diferente de Adão, que também teve fome, comeu. Diferente de Adão, que já estava numa posição elevada, porque Deus falou, façamos um homem à nossa imagem e semelhança no caráter, e ali ele cedeu. E Adão, que era dominador de tudo que era humano, tudo que era terreno, que mesmo assim ele cedeu. Então nós temos essas comparações. Nisso daí, no versículo 10, Jesus repreende ele e diz, vai de Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e serviram Jesus ali no deserto. Nós vemos que Jesus venceu o diabo pela palavra e ele foi vitorioso através da própria palavra. Nós vemos aí que Moisés também tem essas experiências de passar 40 dias em jejum, Elias 40 dias caminhando em jejum. Então nós vemos que jejuar no mundo espiritual tem influência sim, tá, gente? Nós precisamos, às vezes, estar atento a esse deserto da vida, porque no deserto Deus quer se revelar, quer falar, no deserto nós estamos perceptíveis. Me lembra de Saulo, quando ainda era Saulo, já estava preparado, mas precisou passar pelo deserto da Arábia. E lá ele ficou, antes de fazer a sua primeira viagem missionária. Ficou 3 anos na Arábia, depois voltou para a sua cidade Tarso, ficou 10 anos em Tarso. Então não é assim. Nós passamos pelo deserto para aprender, para nós sermos amadurecidos. E o deserto ele traz experiência o deserto pode nos trazer experiências específicas, algo que Deus quer trabalhar em nós. Então quem já passou, ou quem está passando, ou ainda quem vai passar, todos nós passamos pelo deserto da vida e nós precisamos tá aguardando a palavra, porque o deserto ele nos ajusta, né? Ele nos transforma, né? Voltando ao assunto, Jesus ele jejuou, né? O termo original para jejuar significa literalmente abster-se de alimento, como a revista diz. E Satanás se apresentou, mas Jesus venceu ele pela palavra. Então nós precisamos estar perceptíveis a isso. O tópico 3 ele vem fazer um resumo dessa tríplice tentação que nós falamos aqui, nós exemplificamos aqui pormenores, né? É importante ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que fala que o Deus desse século tem cegado o entendimento para que o povo não veja um evangelho da luz. Ao fazer uso da revista, nossos vídeos é um resumo, mas ao fazer uso da revista, acompanhe as leituras, leia o texto
entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é espiritual, o nosso inimigo é espiritual, é Satanás e seus demônios, e nós precisamos estar diante de Deus, atento a isso, tá? Eu quero fazer uma leitura com você em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Nós citamos agora há pouco o texto, mas não lemos, e diz assim o texto: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta, dada a informação do significado de tentação e de provação. Nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, um texto assim, ó: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Haverão provações, mas o nosso trabalho não é vão. Mas em Tiago 1,13, diz que Deus ele não tenta ninguém. Nós precisamos entender que o apóstolo Tiago retoma novamente o tema das provações, incluindo agora o tema tentação. Infelizmente, muitos cristãos não sabem discernir quando estão passando por provações e quando estão sofrendo tentações. Em Tiago 1,12, o autor começa assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Então tem promessa. Nós somos provados aqui, mas tem promessa. Nós somos tentados aqui por nossa natureza ou pelo inimigo, mas também tem promessa. Nós precisamos estar atento a isso. Uma informação prática para a nossa vida aqui, uma aplicação direta, é que um evangelista diz que o Espírito guiou Jesus, outro diz que o Espírito conduziu, e Marcos finalmente diz que o Espírito o impeliu, como se fosse levado, agarrar, dar a mão aqui, nós vamos, não que seja contra a vontade ou a força, mas uma maneira semelhante. E no deserto da vida, às vezes nós somos guiados, às vezes nós somos conduzidos, mas às vezes nós somos impelidos por nossas atitudes ou para que Deus possa nos tratar. Existem situações que nós precisamos ser tratados e é o deserto que vai tratar. A gente só vai aprender alguns aspectos de humildade, de necessidade, de dependência espiritual e dependência do céu no deserto, Então talvez alguém foi impelido para o deserto, eu quero deixar registrado isso aqui. Eu quero ler um texto, Hebreus capítulo 4, versículo 15, é um texto muito apologético para os nossos ensinamentos acerca dessa matéria. O escritor aos Hebreus, ele vai ser muito inspirado pelo Espírito Santo para poder falar isso. Hebreus 4, 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus como homem que padeceu, Jesus como homem que sofreu e nos entende. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele sofreu, mas ele não cedeu. E embora as concupiscências da carne, da vida, a soberba da vida, tem gente que é derrubado por causa da soberba, a altivez de espírito, ser grande aqui dentro. Tem gente que perde as bênçãos por esses comportamentos, esses desejos mundanos. E essa concupiscência da vida faz muitas vezes que nós caiamos. Guardemos sempre a palavra de Deus, porque o diabo ele tenta Jesus através da própria palavra, que era a Bíblia do Antigo Testamento, o Salmo de número 91, versículos 11 e 12. Ele vai citar os textos bíblicos mostrando que ele conhece Bíblia. A Bíblia diz que ele tem a capacidade de se transfigurar em anjos de luz. Tudo para promover uma tentação, uma armadilha, um método, uma estratégia para tentar nos parar, tragar nossa alma, esfriar nossa fé. Tudo isso para tentar nos impedir. Então, ele conhece a palavra e foi pela palavra que ele tenta ali persuadir o nosso Senhor Jesus. Oferecendo inclusive o mundo, mas Jesus ali o vence pela palavra. Na lição passada nós falamos sobre quem domina a sua mente, se é o bem ou se é o mal, se é o diabo ou se é Deus, quem que você deixa agir na tua mente.
E é interessante que o olhar ele gera cobiça, a cobiça ele gera um desejo, então vai para a mente, se descer para o coração, aí já nós temos uma intenção, aí Jesus já começa a julgar a intenção. Então, o nosso texto áureo vai falar sobre essa concupiscência, essa soberba da vida. Nós precisamos ter cuidado com o que atrai, porque tem coisas que traz para nós prova. Temos a prova de Jó, que Deus prova e ele garante e nada sai do controle dele. Tem a prova de Jonas, que é quando nós procuramos, porque Deus manda fazer alguma coisa e nós não fazemos, né? E tem a prova que a gente mesmo procura para nós mesmos, com cobiças, com desejos, com concupiscências, com maldades, com mentiras, com estratégias que nós mesmos procuramos para nós. Então, para depois não falar por que eu estou nessa situação, por que eu fiz essa escolha, por que eu estou passando isso, gente, a consequência vem. A conta para pagar, ela sempre chega. Ela pode chegar mais cedo ou pode chegar mais tarde, mas ela chega. A conta sempre vem. Então, o que nós plantamos, nós colhemos. Então, que nós possamos plantar coisas boas, para poder plantar coisas boas, colher coisas boas, plantar amor para colher amor, compreensão, humildade, mansidão, fé, carinho, respeito, para que tudo isso nós possamos colher, porque o que for plantado também será ceifado, também será colhido. Quero trazer aqui um comentário de Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde usa uma expressão provação. Gente, esse texto ele é muito usado por neopentecostais no sentido de que trazei o dízimo e fazei prova. Olha, você traz o dízimo, devolve o dízimo à casa do Senhor, devolve o dízimo, não é dizimar. Tem gente que usa a expressão dizimar. Dizimar é literalmente cortar, esquartejar. Nós não dizimamos. Você devolve o dízimo, você traz o dízimo. Então, o texto diz, trazei o dízimo e fazei prova. Olha o contexto do texto. O que é contexto? O contexto é o texto que é usado para sustentar o texto que virá depois. Isso é um contexto. Então, o contexto do texto diz que havia um problema interno com os sacerdotes. Isso foi para aquela época. Então, Deus está falando, olha, trazei e provai. E aqui, no capítulo 4 nós vamos ver que isso aí ficou resolvido ali mesmo. Isso ficou resolvido ali mesmo. Deus prometendo a justiça. Então, esse tipo de aprovação não tem nada a ver. Esse é um texto que talvez seja um dos únicos textos da Bíblia Sagrada onde é exclusivamente para tratar daquele assunto, e a aprovação, inclusive no original, não tem muito a ver com essa provação de Deus. Deus que prova, tá bom? Fica claro aqui para ficar bem esclarecido aqui, tá bom? Uma ocasião eu li um livro, e esse livro ele era um livro que tratava um ensinamento de batalha espiritual, dizendo que o cristão não pode ter sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe o sofrimento que vem por nossa causa, o sofrimento que Deus permite, que é a aprovação de Deus, e existe o sofrimento que pode até ser do inimigo. Mas, em geral, se Deus quiser te provar e permitir que a morte venha através da enfermidade física, desse sofrimento, Ele é Deus, irmãos. Então, esse negócio de que o crente não pode sofrer, não pode ter dificuldade, não pode ter falta de saúde, de dinheiro, esses conceitos de batalha espiritual, isso é errôneo. Hebreus capítulo 2, versículo 18, olha só o que o escritor diz. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Jesus que é Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o Filho do Criador, ou também um Criador, ele padeceu, ele sofreu nessa matéria, como de nós. Só que tem uma promessa, de que o nosso corpo ele será transformado. Nós receberemos um corpo imortal, um corpo de glória, um corpo incorruptível. Então vale a pena passar essas dificuldades aqui na Terra, porque nós não somos dessa Terra. Então, muito atente aos materiais de batalha espiritual, porque esses ensinamentos de que você não pode sofrer, tua família não pode sofrer, isso não está correto, tá bom?
Jesus teve ali calor, teve frio, estava no meio de feras selvagens, foi tentado no deserto e não cedeu. Então, que nós possamos entender bem essa questão, tá bom? Eu quero fazer uma leitura aqui do livro Espada Cortante, de Orlando Boyer, acerca da tríplice tentação que Jesus teve no deserto e algumas lições da tentação no deserto que pode servir de cunho aplicativo para quem está me assistindo nesse momento. Não há outra forma de pecado. Encontra-se a lista das 3 formas em 1 João capítulo 2, versículo 16. 1. A concupiscência da carne. 2. A concupiscência dos olhos. 3. A soberba da vida, que é o nosso texto áureo. Vê-se as 3 formas na primeira tentação no Éden. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, a cobiça da carne.